Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui para mais um vídeo sobre o plano divino através dos séculos. E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre Daniel. No nosso vídeo passado, nós vimos, então, o significado da estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel, por misericórdia de Deus, recebeu a revelação do sonho e passou então para Nabucodonosor o que significava o sonho que ele tinha tido de uma grande estátua. E nós vimos então que a estátua representa os governos mundiais. Então cada parte da estátua que Nabucodonosor sonhou representa um império mundial. Começando por ele, como nós vimos no vídeo passado, então, que era a cabeça de ouro, né? Que era o Império Babilônico, depois o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, e aonde vai chegar até o Império do Anticristo, no período da Grande Tribulação. E depois, então, a pedra, né, que vai vir e quebrar os pés da estátua, significando como que todo governo mundial, então, passa, não é eterno e não é perfeito. O único governo que vai funcionar realmente será o governo de Cristo no período do milênio, que está representando, então, essa pedra que veio sobre os pés da estátua, quebrando a estátua, fazendo dos governos mundiais, então, como um pó. Porque o governo de Jesus, então, é o único que funciona. Nós sabemos que por mais que os homens tentem, não funciona. Então, nós podemos ter um entendimento assim, de que toda a história da humanidade com os seus impérios mundiais passa. É um tempo determinado e um dia acaba. Mas o governo de Cristo será por 1000 anos para mostrar para o ser humano que o único governo, então, que funciona realmente é aquele que vai estar sob o comando de Jesus. E depois, então, o governo eterno de Jesus, né? Toda a eternidade onde estará com os salvos. E hoje, então, eu quero falar um pouquinho para você a respeito do sonho, né, de Daniel sobre os animais. Foi um sonho que ele teve sobre 4 animais. E está escrito então em Daniel, capítulo 7, eu vou ler para você, que diz assim, no 1º ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho, relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, vou ler apenas aqui, porque é bem extenso o texto, mas nós podemos entender o seguinte, que este sonho que Deus deu para Daniel, aqui no capítulo 7, então, do livro de Daniel, que nos relata esse sonho, nós podemos observar que o significado é o mesmo significado do sonho de Nabucodonosor. Só que aqui quem sonhou foi Nabucodonosor, que sonhou com a grande estátua. E Daniel apenas deu a interpretação. Agora, aqui nesse sonho dos animais, foi o próprio Daniel que sonhou. Então, quando Daniel sonhou, teve esse sonho, Deus deu também a interpretação e que nós podemos ver que é a mesma coisa, o mesmo significado do sonho de Nabucodonosor, representando também os impérios mundiais e agora então através de animais. Então veja só, você pode dizer assim, por que 2 visões sobre o mesmo assunto? Primeiro ali foi Nabucodonosor que sonhou, então era um homem ímpio, não temia a Deus, teve um sonho e enxergou então os governos mundiais nessa estátua, e nós podemos observar então que os homens, os seres humanos, observam os governos, né, o poder, vamos dizer assim, a autoridade sobre outros, como se fosse uma
grande obra de arte, uma conquista. Nabucodonosor enxergou essa grande estátua e então nos dá a entender que o ser humano enxerga os poderes do mundo político, do mundo de autoridade, dos governos, como uma coisa que se tem que conquistar e que para eles é muito precioso. Então veja só, eram metais preciosos, né, que aos poucos foram perdendo o valor até chegar no barro, através da estátua. Mas aí quando Daniel teve esse sonho então na visão com esses animais, foi um servo de Deus que teve o sonho. Então, nós podemos entender como que o homem comum, o homem natural, que não teme a Deus, enxerga os governos mundiais como uma obra de arte a ser conquistada, porque todos chegam a matar, roubar, puxar o tapete do outro para conseguir chegar no poder. Mas o sonho de Daniel nos mostra como Deus vê os impérios mundiais. Deus vê os impérios mundiais como bestas, feras, que significa o quê? Que não funciona, que um dia vai passar, que um dia vai acabar. Então Deus, para Deus que conhece como o governo de Jesus é e será, então durante o milênio, um governo perfeito, um reino maravilhoso, para Deus que sabe disso, então Deus nos demonstra que os governos humanos são como bestas irracionais, como feras. Deus vê assim o governo humano, que um dia vai acabar, vai passar. Mas o governo de Jesus, esse nunca vai passar. Então nós podemos observar no sonho de Daniel, que o primeiro animal que ele sonhou, então, era um leão com asas de águia. E esse leão com asas de águia, que está falando aqui para nós nesse sonho, tem o mesmo significado da cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor. Por quê? Porque representa o Império Babilônico, a mesma coisa. Então, o sonho de Nabucodonosor e o de Daniel têm o mesmo significado, só que um de maneira como que o homem enxerga e o outro como Deus enxerga. Então, esse animal aqui, o primeiro animal do sonho de Daniel, que era um leão com asas de águia, estava representando o Império Babilônico. Por quê? Porque o leão, né, como o animal, o rei dos animais, com asas de águia, que a águia é a rainha dos céus, né, dos animais do céu. Então representava o poderio, a força, todo o conhecimento que o Império Babilônico possuía. Então, o primeiro reino, que era o reino babilônico da estátua de Nabucodonosor, tem o mesmo significado do primeiro animal do sonho de Daniel, que era um leão com asas de águia, que também estava representando o Império Babilônico, que foi então o império que foi sucedido pelo segundo reino, que foi então ali o Império Medo-Persa, com os peitos de prata na estátua, e que aqui no sonho de Daniel, então, era um urso com 3 costelas na boca. Esse reino, então, é o reino Medo-Persa, né, que era inferior ao reino babilônico, mas que tinha o seu poder, a sua autoridade, que foi um grande reinado também, mas que também passou, foi inferior ao ouro, mas que, assim, como no sonho de Daniel, a prata, de Nabucodonosor, a prata é inferior ao ouro. No sonho de Daniel, o urso é inferior ao leão. Por quê? Porque o leão, símbolo de Babilônia, então representava no sonho de Daniel o Império Babilônico. Agora, no segundo sonho, no segundo animal, ele viu um urso com 3 costelas na boca. Então, o urso é inferior ao leão, que é símbolo da Babilônia. Mas o urso é um animal muito forte e a força dele ultrapassa a força do leão. Então, o Império Medo-Persa foi um império forte. Depois, no terceiro Império Mundial, então, que na estátua de Nabucodonosor era a barriga, né, o ventre de cobre, representava o Império Grego. Aqui no sonho de Daniel, então, a mesma coisa, o terceiro reino representava o Império Grego, e ele viu um leopardo com 4 cabeças, representando então o Império Grego, que estava sendo governado por Alexandre o Grande,
que foi um império de grandes conquistas, como eu falei no vídeo passado. Alexandre o Grande conquistou o mundo da época em 10 anos, então ele era rápido como o leopardo, por isso esse leopardo com 4 cabeças, porque ele era rápido, e as 4 cabeças, porque depois que Alexandre o Grande morreu, o reino dele foi dividido em 4, entre os seus 4 líderes que ajudavam ele, né, a governar o Império Grego. E então, nas pernas de ferro, que no sonho de Nabucodonosor era o Império Romano, no sonho de Daniel também representa o Império Romano, o 4º reino, e Daniel viu então uma besta do mar com dentes de ferro. Por quê? Porque o Império Romano, ele foi o pior de todos, ele dominou o mundo da época com o poder do ferro, quer dizer que tudo quebra, que tudo destrói. Então, o Império Romano, ele representado aqui por uma besta, né, com dentes de ferro, ele acabou, nós sabemos que o Império Romano acabou, e depois disso, então, na estátua de Nabucodonosor, apareceu ali os pés misturados com barro. E esses pés misturados com barro, então, nós sabemos que será o governo do anticristo no período da grande tribulação, que vai ser destruído, então, ali pela pedra, né, que não foi cortada por mãos. E esse pés misturado com barro e ferro aqui, no sonho de Daniel, também representa o império que vai estar dominando no período da grande tribulação, sendo governado pelo anticristo. E a pedra que cai do céu, quebrando os pés da estátua, que é o reino de Jesus, que é o Senhor Jesus, aqui no sonho de Daniel também é representado pelo poder de Jesus, pelo ancião dos dias, que fala ali, né? E que também será o governo que irá dominar para sempre, então, que irá reinar para sempre. Jesus irá reinar para sempre, extinguindo de vez, então, o governo humano, que é falho, que não tem condições de trazer paz perfeita para ninguém, porque é humano. A estátua de Nabucodonosor era a maneira que o homem enxerga os governos mundiais, como que uma grande conquista que ele tem que lutar para conseguir, né? E quem consegue chegar, então, se sente poderoso, fazendo coisas que não é correta. E o sonho de Daniel, então, representa como Deus enxerga o império humano, como bestas feras, que um dia vai passar, vai acabar, e virá, então, o reinado de Cristo, que esse, então, é perfeito, será maravilhoso, e será muito bom, e depois dos 1000 anos de paz, então, aqui na Terra, começa a eternidade. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando ainda mais um pouquinho sobre isso, e depois entramos a respeito aqui, quando termina a dispensação da lei, que vamos chegar até no Calvário, onde o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou por nós. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a tua vida, e eu te convido a assinar o nosso canal da Banda Seres no YouTube, para você estar acompanhando os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.